Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje é a primeira vez que eu gravo um vídeo sobre esse assunto, sabem, gente? Porque eu percebo algumas vezes que as mulheres têm determinados sintomas, sentem determinadas coisas, mas não tem informação necessária sobre determinadas doenças que afetam a nossa mama. Então é sobre isso que eu vou falar, tá, gente? Sobre alterações da mama, que não necessariamente são um câncer, mas precisam efetivamente de acompanhamento. A nossa mama, ela passa por diversas situações e mudanças, né? Assim como o nosso corpo. Por exemplo, a menstruação, quando a gente fica grávida, alterações hormonais, sabe? Aquelas oscilações hormonais que alguns falam que é pré-menstruação, aquela mulher, ela tem TPM, a gente passa por essas coisas, a gente passa por menopausa, por amamentação. E não seria diferente a essas alterações todas passarem pelo nosso corpo, né, pela nossa mente e não afetarem a nossa mama. Então, a nossa mama, ela tem várias histórias e várias coisas que decorrem de tudo isso que a gente já passou, não é? Não tem aquele ditado, a mulher que amamenta muito tempo o peito cai, ou de repente agora eu tive filho, eu amamentei, meu peito aumentou. Essas oscilações, sabe? Quando a gente tá amamentando, a tendência da mama vai ficar imensa, não é, gente? E aí podem ocorrer, né? Podem ocorrer diversas situações na nossa mama que não são lesões cancerígenas, mas são disfunções, alterações, doenças benignas, como melhor vocês entenderem e compreenderem, ok? Tudo isso, todos esses fatores que a gente passa e a mama da gente passa também, eles são fatores que favorecem o aparecimento de nódulos e favorecem também o aparecimento de cistos e de outras coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, a maioria dos nódulos, gente, são benignos. Não evoluem para a malignidade, não evoluem para um câncer, e basta que sejam acompanhados periodicamente por alguém da saúde. Vejam a importância disso. Nem todos os nódulos são câncer, mas eles precisam ser acompanhados. Não é você ir num médico, não é? E de repente ele fala, ah não, mas isso daqui é um nódulo simples, não tem problema nenhum. Aí você vai e você esquece. E você retorna 3 anos depois. E se esse nódulo, ele caminhou para se desenvolver de uma maneira maligna porque você não acompanhou? Então, que fique muito claro, acompanhamento é tudo, tá, gente? Assim como a gente acompanha problemas uterinos, problemas no canal da vagina, problemas no ovário, assim como a gente trata corrimento, a gente trata uma série de fatores, a mama é a mesma coisa. E eu percebo que muitas mulheres não dão atenção a isso. Basta que alguém fale que não é maligno e tá bom, ela some do acompanhamento ali pelo mastologista. Uma vez que você tem uma alteração na mama, não é um clínico geral e não é
um ginecologista que deve acompanhar essa alteração. Essa alteração deve ser acompanhada por um mastologista. Há Zaira, mas não é em todos os lugares que tem mastologista. Mas a gente tem que dar uma lutadinha. Perto da sua cidade pequena, que não tem mastologista, pode ter uma cidade maior com essa especialidade. E aí o que é que a gente faz? A gente vai na Secretaria de Saúde, a gente passa por um médico, a gente passa por estresse, a gente passa por mil e umas explicações, mas a gente tenta ir a um mastologista. Um detalhe, gente, eu nem perguntei para ela se eu podia contar, mas a minha irmã, quando eu fui diagnosticada com câncer e fiz parte do tratamento, ela foi no médico ginecologista e tinha sido acusado um nódulozinho, um cisto, exatamente no lugar, na mama dela, onde ela foi diagnosticada com câncer. Exatamente nesse lugar. Mas ela ficou, 2 anos sem fazer acompanhamento. E foi indicado que ela fizesse acompanhamento de 6 em 6 meses. Mas como vocês sabem, quem não tem plano de saúde já pensa, eu vou enfrentar o SUS, isso, ou então a pessoa paga, né, por uma consulta e por uma bateria de exames, aí ela pensa mais pra frente, de novo isso, eu vou perder esse dinheiro para isso, eu poderia comprar tal coisa, eu poderia fazer tal coisa. E aí entra uma outra história também. Eu tive um relaxismo total como paciente. E é por isso que eu tenho me imbuído tanto nessa causa, gente. Porque eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu. Quando eu fiz uma ultrassom na mama, indicou um nódulozinho, um cistozinho aqui, sabe? Um cisto que não me foi explicado que tipo de cisto era, no mesmo lugar onde mais tarde, alguns anos depois, eu tive o diagnóstico de câncer. Então, toda atenção é necessária, todo acompanhamento é necessário. Eu sempre deixei para depois. Deixei para depois por causa disso. Deixei para depois porque meu primeiro marido viajava muito, por causa de cursos e por causa de outras coisas, a gente nos mudava muito. Eu nunca tinha tempo, então eu ia e nos lugares era sempre homens fardados atendendo, nunca me sentia à vontade. E só de pensar nisso, e ele tinha uma visão assim de, eu tenho pavor de doença, eu tenho pavor de doença. E então eu sempre fui deixando para depois. Aí eu me separei, casei de novo, fui deixando para depois, porque não sei. Não sei, gente. Acho que eu não queria parecer uma pessoa que já teve vários problemas pro meu novo marido, que não tinha filhos e é mais novo do que eu. Aí, eu fui deixando. Mesmo tendo um plano de saúde, gente, eu fui deixando. O plano de saúde aqui do estado, que é aqui, né, nesta cidade, que é onde eu me separei, onde eu casei, não tem especialistas mastologistas, mas na cidade próxima tem. Então é por isso que eu falo, espera, briga, luta e vai a um mastologista. Mama mastologista. Já ficou até chato esse jargão meu, né? Mas aqui eu quero falar para vocês de algumas doenças que podem se desenvolver na mama, tá? Existe a primeira, que é conhecida como mastalgia. É uma dor mamária. Causa dor, gente. Dor na mama. Sempre piora próximo da gente ficar menstruada, quando tem as oscilações de hormônios, sabem? E
a gente sente aquela dor, a mama fica dolorida, a gente não consegue colocar, às vezes, nem uma blusa que é mais justa, porque até isso incomoda na mama. Essa dor, né, o ovário produz diversos hormônios, né, femininos, são os grandes responsáveis por essa dor. E na literatura médica, vejam bem, é de que as mulheres não se devem preocupar com essa dor, porque é uma dor comum e não aumenta as chances de desenvolver um câncer no futuro. Isso está na literatura médica para essa conhecida mastalgia. Gente, quando tem essa gia aí, é por causa de dor, tá? Fibromialgia, neuropatia, tudo é ia, tá? Então, é conhecida como dor mamária, tem nome, tá? Mastalgia, gente. Depois disso, a gente tem a segunda alteração na mama, que é fibroadenoma. Tive um amigo aqui no canal que ele estava extremamente preocupado com a mulher dele, ela tinha um nódulo, tudo tinha uma aparência dura, eles estavam desesperados, eles foram buscar ajuda, e daí o postinho demorava, daí o hospital demorava, aí ele acabou pagando uma consulta para um mastologista, pagando bem caro, e acabou descobrindo que era um fibroadenoma. Ele tem o formato de um nódulo, é uma lesão considerada benigna pelos médicos. Ele pode ser duro, móvel, pode ser redondinho, é detectado pelo ultrassom, precisa de acompanhamento. Nem sempre precisa ser retirado da mama, mas precisa de acompanhamento. Tive uma amiga também aqui no canal que ficou muito desesperada e ela teve um outro problema que precisou fazer uma cirurgia, assim, uma cirurgia pequena, ficou afundada no início, depois deu uma voltada ali, sabem? E vocês vão ficar sabendo por quê. Terceira alteração na mama, cistos. São lesões benignas que são formadas por líquidos. A gente sempre vê quando o médico ele é solícito, ele coloca uma TV, né, pra gente olhar, ou então ele coloca o espelhinho ali da máquina pra gente ficar observando também. Quando o médico não é egoísta, né? É muito frequente quando você paga, né, particular, quando você vai em algum consultório, quando você vai por algum plano de saúde. Muito incomum quando é pelo SUS. Quando é pelo SUS, eles fazem de tudo para esconder. Aquela máquina não vira, só ele vê, clica, clicando e mal fala com a gente. Passo por essa experiência, viu, meninas? Também. Nem sempre apresenta sintoma, na maioria das vezes são identificados facilmente pelo autoexame, né, da mulher ali, aquele bem detalhadozinho que eu falo para vocês que tem coisas que a gente não sente em autoexame, a gente só descobre em ultrassom. E aí ele é facilmente descoberto pela ultrassom e pela mamografia. Por isso a minha defesa, ultrassonografia a partir dos 25 anos, anualmente para todas as mulheres no SUS. Um dia nós seremos um monte. E quando nós formos esse monte de pessoas, nós vamos nos fazer ouvir. E é nisso que eu me apego. E eu preciso da ajuda de vocês para que isso aconteça, né? Os cistos possuem duas características, gente, que nem sempre o médico nos fala. Aquele egoísta da ultrassom, que só fica no clique e às vezes faz um ultrassom
em 3 minutos em nós. Tem os simples, quando eles não são palpáveis, mas precisam de acompanhamento, porque mesmo os cistos simples podem evoluir para câncer e precisam de acompanhamento. Lembra lá? Cistos, eles têm 2 tipos. São facilmente identificados e precisam de acompanhamento. Tanto o cisto simples, formado por um líquidozinho, né? Quando a gente vê lá, a gente enxerga aquelas bolinhas pretinhas, uma bolinha, 2 bolinhas, que são cistos, e se a gente pergunta, eles falam, é um cisto. Quando a gente pergunta, né? Porque parece que a gente entra naquela sala e é assim, senta aí, ajoelha e reza. Mas também tem médicos maravilhosos, que eles vão falando detalhe por detalhe do que eles estão encontrando na nossa mama. Também já caí na mão de anjos assim, gente, demorado para fazer ultrassom, sem pressa, percebeu que tem alguma coisa fuça naquele lugar, sabe? Pede para você explicar se você sentiu alguma coisa. Eu sinto um cisto há uns 2 anos abaixo do mamilo na mama esquerda, mas até agora é considerado um cisto simples e eu faço acompanhamento. Cistos complexos são palpáveis, você pode sentir, na maioria dos casos são tratados com punção esvaziadora. O SUS não oferece isso para todo mundo. Eu conheço pessoas que já fizeram, tiveram esse cisto e aí faz punção com agulha fina para retirar ali tudo que consegue se retirar de dentro daquele cisto. Porque se ele é complexo, ele já está mostrando alguma alteração ali que não é benigna. Alguns podem estar associados a lesões pré-cancerígenas e devem ser removidos cirurgicamente. Ok? Doutor, meu cisto é simples ou ele é complexo? Simples, minha filha. Então tá, vamos acompanhar. Quando farei o retorno? Complexo, minha filha. Então, quando faremos o esvaziamento, a retirada dele, para que ele não se transforme em maligno futuramente? Perguntas. Perguntar não ofende. Antes de você perguntar para o médico, você fala, posso fazer uma pergunta? Dificilmente ele vai negar você uma pergunta. Ele pode te responder meio assim, mas dificilmente ele vai te negar uma pergunta, porque é direito do paciente saber tudo a seu respeito. Quarta alteração na mama, fluxo papilar. Isso daqui, gente, é uma coisa que eu quero que vocês entendam bem. Fluxo papilar não é muito citado, nem em campanhas de TV, nem em livros, não é muito citado, não é muito falado pelas pessoas, mas é muito importante que a gente saiba sobre ele. É quando sai um líquido pelo mamilo de uma só mama, não está relacionado à gravidez, não está relacionado à amamentação, tá? A mulher não tá dando de mamar, não tá grávida e de repente, mesmo sem estímulo, porque tem mulheres que ficam apertando o mamilo do seio para ver se sai alguma coisa, né? Se você tá num período de oscilação hormonal, pode sair. Se você tiver num período pré-menstrual, menstrual, pode sair um líquido. Mas isso que eu tô falando aqui, fluxo papilar, é quando sai involuntariamente. Você não estimulou nenhuma das suas mamas e sai um líquido de apenas uma delas. Cuidado, porque isso pode ser um indicativo de câncer ou lesão pré-cancerígena. Nós estamos falando de uma série de câncer, nós temos falado de uma série de câncer no canal
Isso pode ser resultado de um câncer inflamatório, por exemplo. Não estimulou o mamilo, não está grávida, não está dando de mamar, não está no período de menstruação, saiu o fluxo papilar de uma das mamas, preste atenção, pode ser lesão pré-cancerígena, certo? Estamos combinados? Nada como a prevenção, não é? Então, mesmo que aquele postinho esteja cheio, lotado, que a gente vai 7 horas da manhã, sai 7 horas da noite, vale a pena, gente. Mesmo que aquela consulta demore 30, 60 dias, vale a pena. Mesmo que você tenha que viajar 200 quilômetros, 300 quilômetros, vale a pena, certo? Vamos lá? Deixa seu like, compartilhe, comente, estou aqui. Grande beijo no fundo do coração e vamos que vamos.